Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa pra gente comentar, obviamente, da vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu. Tem também informação muito legal sobre o Nenê, além do Ulisses ganhando aí os R$500 do Raniel e a palavra de Zé Ricardo para um ponto importante dessa coletiva que a gente vai analisar aqui sobre a maturidade do Vasco, sobre o que o Vasco precisa ou deixa também de precisar. Antes de mais nada, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações e também compartilhe com os amigos. É muito importante você deixar seu like aí no vídeo e se quiser, obviamente, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o grupo do canal do Pedrosa, só R$5 por mês, só dá uma olhada aqui no link da descrição. Olha! Rapaziada, primeiramente falando sobre o desempenho do Vasco na partida. Colocando os titulares em jogo, o Vasco conseguiu fazer 3-0 no Nova Iguaçu, bem frágil também, é verdade, mas o time de Zé Ricardo apostou bastante nas bolas longas. Eu acho que até por você ter o Nenê, o Bruno Nazário e só o Peck como válvula de escape, as bolas longas elas têm conseguido fazer o Vasco chegar ao ataque com um pouco mais de velocidade, já que correndo o time acaba um pouco engessado. Tem que lembrar também que o Vasco vem jogando com o Edmar na lateral esquerda, que é um cara mais defensivo, e na lateral direita o Everton. Mas como o Bruno Nazário é um cara mais lento, essa dobradinha não tem acontecido bastante. As principais armas do Vasco, como eu disse, têm sido os lançamentos longos, e a gente tem que lembrar que o primeiro lance do Gabriel Peck fazendo o pênalti, na verdade provocando o pênalti que o Nenê marcou, foi um lançamento do Anderson Conceição lá da zaga, um belíssimo lançamento inclusive desse zagueiro que vem surpreendendo positivamente, pelo menos nesses primeiros 3 jogos da temporada. Depois também o Nenê marcou um golaço que vocês estão vendo aí na tela, o Matheus Barbosa, que fez a sua primeira partida com a camisa do Vasco como titular, substituindo o Yuri Lara, que teve um trauma no tornozelo e já está em tratamento, não é nada grave, mas foi uma pancada, e por isso o Matheus Barbosa entrou como titular e deu esse belíssimo lançamento para o Nenê deitar e rolar, meter um golaço. E tem que lembrar também, o Raniel, a cada assistência que ele recebe, R$500 na conta de quem deu assistência. O homem já perdeu aí R$1.500 só nessa brincadeira. Inclusive vocês estão vendo aí na tela o Ulisses recebendo o dinheiro do Raniel, assim como o Bruno Nazário recebeu no primeiro jogo e assim também como o Nenê recebeu no segundo jogo. Mas a preocupação ficou por conta do final da partida. Vale lembrar, o Vasco levou 2 gols após as substituições que o Zé Ricardo fez. E ele falou sobre essa situação, dele ter que mexer, dele ter poucas opções. A gente vale lembrar também que o MT, o Galarza e o Getúlio não entraram tão bem na partida. O Vasco acabou se desmoronando. Claro, é o começo da temporada, a gente tem que entender que também tem a falta de entrosamento. O time titular, entendo que está em construção, mas o Vasco está longe de ter também um elenco em formação. Eu acho que vai sofrer bastante na Série B caso as contratações, inclusive a diretoria, está, obviamente, buscando, não cheguem. Na minha opinião, pelo menos 5, meu amigo. 2 pontas, um centroavante, um volante e um zagueiro. No mínimo, para o Vasco começar a ser um time competitivo nessa Série B. Não só um time, mas um elenco. Vamos ver aí o que o Zé Ricardo falou na minha pergunta para ele, exatamente sobre o que eu comentei aqui. A bola longa e também esse elenco do Vasco que está se formando. Um abraço, Lucas. Olha, como eu falei, a gente está no processo, são 13 jogadores novos, né, no elenco. Do último jogo lá em Londrina do Vasco, se eu não me engano, quem vem jogando inicialmente é só o Nenê e o Peck, se eu não estiver enganado. Então, realmente, esse entrosamento não vai acontecer da noite para o dia, só através dos jogos, das correções que a gente faz, as cobranças que nós fazemos. Como eu falei com o seu colega anteriormente, o Vasco sabe daquilo que falta ainda nas suas peças, ainda estamos buscando. As dificuldades são muitas, o limite para se contratar é muito grande. Eu tenho um imenso respeito por isso. Sei que acaba muitas das vezes desaguando em cima de mim essa cobrança, e eu não estou aqui à toa. Eu sei que essa cobrança ela vai existir, mas tem muita responsabilidade com as pessoas que estão acima de mim no Vasco da Gama, que sabem que precisam ser agressivas, mas com algum tipo de responsabilidade, para que o Vasco não sofra mais ainda do que vem sofrendo, não só agora, mas talvez em 2, 3 décadas, né? Então, é um momento que a gente precisa ter criatividade, precisa ter equilíbrio,
Não adianta sair contratando e depois a gente não ter condição de arcar com os nossos compromissos, não ter condição de ter um ambiente sadio, porque isso acaba influenciando no ambiente e, logicamente, isso acaba sendo um problema também para o dia a dia dos jogadores, para o relacionamento dos jogadores e também para as questões pessoais. Então eu tô trabalhando com muita responsabilidade ao clube. Eu sei que a torcida, o pessoal quer ver vencer sem tomar gol, com pontas, enfim, com mais contenção, com outras peças que talvez faltem. A questão dos lançamentos, hoje a gente taticamente teve também como estratégia, porque a equipe do Nova Iguaçu tem uma marcação de linha alta, muitas das vezes a gente cobrou no banco, já estava isso feito, desenhado também na pré-eleição, tanto que nós fizemos o terceiro gol nessa situação e poderíamos ter feito mais logo depois, onde eles se lançaram totalmente para frente, mas as trocas eram necessárias, o processo é assim mesmo. Se tinha um momento para que a gente pudesse observar esses jogadores, e que se apresentou até agora, era depois que a gente fez 3-0. Então, assim, não me arrependo de nada e o risco a gente vai correr porque a situação nos obriga a correr esse risco, né? Sob pena da gente, de repente, lá na frente, precisar do jogador e a gente não ter ainda minutagem nem amostra para saber como é que ele vai render. Então, dentro de uma normalidade, a gente entenda que foi importante vencer a partida hoje para nos colocar com 7 pontos, né, na briga aí do quadrangular final do Carioca e corrigir os erros no nosso dia a dia lá no CT Moacir Barbosa. Então tá aí a resposta do Zé Ricardo, muito consciente, claro, obviamente, entendendo que ele tem que fazer os testes, colocou o John Sanches na partida, por exemplo, e aí na partida a gente percebeu o porquê do Fernando Diniz no ano passado não utilizar tanto o John Sanches, não consegue engrenar o seu futebol, é uma pena, porque parece ser um cara muito gente boa, mas tomara que a gente queime a nossa língua e que ele ajude o Vasco. Como eu disse, 2 pontos são extremamente necessários porque o Vasco ainda é um time engessado, apesar de estar conseguindo evoluir nessa bola aí, nesses lançamentos longos. Mas o Zé Ricardo tá claro, tá ciente de que o elenco ainda é muito limitado, vem cobrando a diretoria, vem trabalhando para que isso aconteça. O próprio Zé Ricardo é um cara que entra em contato com os jogadores que ele pretende contratar, então é esperar para ver se o Vasco ao longo do Carioca se reforça, porque é muito necessário. Mas falando de coisa boa, o Nenê ontem se tornou o 3º maior artilheiro da história do Vasco, cara. Ele chegou a 51 gols com essa camisa no século XXI. É bom lembrar que a gente está falando aqui de século XXI. O primeiro é o Romário com 131 gols, então nem conta, a gente está falando aqui de um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial e dos maiores jogadores também, que deu o nosso tetra, ídolo do Vasco da Gama. E o segundo tem sido o Elton, que tem 52. Então daqui a pouco, meu amigo, o Nenê passa batido o Elton aí. Hoje ele está empatado com o Leandro Amaral, que foi um atacante que fez bastante sucesso no Vasco da Gama. Saiu ali pela porta dos fundos quando preferiu o Fluminense, depois teve que voltar numa briga jurídica aí com o Eurico Miranda, mas tem o carinho até do torcedor, apesar dessa apunhalada nas costas do Vasco da Gama naquele momento. Então o Nenê provavelmente nesse ano vai disparar aí como o 2º maior artilheiro do Vasco da história do século XXI, vale lembrar. E cara, são números impressionantes. Eu vou botar aí na tela para vocês um tweet do Goleada Info, que obviamente a gente poderia ter acesso, mas esses são os números do Nenê, cara, com a camisa do Vasco. 149 jogos, 51 gols e 39 assistências. Na atual temporada, 3 jogos, 3 gols e 2 assistências. Então, cara, a gente tá falando de um jogador aqui que é muito importante pro Vasco da Gama e que é a referência técnica desse time, não tenha dúvida. O Nenê, ele além de ser um líder também, ele é um cara que tem se mostrado cada vez mais profissional. Isso nunca foi uma coisa escassa na vida dele, na carreira dele. Tem sido uma referência para esses jogadores também, o próprio Peck, a intimidade que ele tem com o elenco. Isso tudo tem feito também um Nenê alegre, um Nenê feliz, cara. Então, assim, o Vasco, obviamente, tem que também saber preservar, porque a gente tá falando de um jogador que já tá aí com os seus 40 anos. E apesar de ser muito fominha, o Vasco ainda tem uma longa temporada pela frente, onde o objetivo é, de fato, o acesso à Série A. Falando inclusive do grande objetivo do Vasco na temporada, a CBF divulgou a tabela detalhada da Série B para essa temporada. Vamos ver aí, vou colocar na tela para vocês aqui. Ó, tá aí, ó. Ponte Preta e Grêmio, CSA e Criciúma, Sport Sampaio Correia, Brusque e Guarani, Novo Horizontino e CRB,
Londrina e Náutico, Vasco da Gama e Vila Nova no dia 8/4 ou no dia 9/4 em São Januário. Vai ser a primeira partida do Vasco na Série B e, obviamente, a torcida vai comparecer firme, porque é assim que a torcida do Vasco tem feito até mesmo no Carioca. Para você ver um jogo quarta-feira, Nova Iguaçu e Vasco, 5.000 pessoas. Claro, é um grande número? Não é, mas se tratando de um campeonato carioca onde o Vasco vem de uma temporada ruim, tem que respeitar a torcida. Na segunda rodada tem CRB e Vasco da Gama, primeiro jogo fora de casa. Chapecoense e Vasco da Gama na terceira, jogo difícil também. Na quarta, Vasco da Gama e Ponte Preta, continua sendo difícil. E Tombense e Vasco da Gama. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, é só você entrar no site da CBF, que tem lá a tabela detalhada e tem todos os jogos do Vasco nessa Série B também detalhados, tá? Aqui, ó, tudinho certinho para você. Vou botar aqui até para fechar aqui, ó. O Vasco fecha a Série B contra o Ituano fora de casa. Tem também o Sampaio Corrêa na penúltima rodada. Então é uma Série B que vai ser bastante difícil, como eu disse para vocês. Eu acho que o Vasco é uma equipe em construção e que também vai ser muito importante nesse sentido. É você entender e cada vez mais melhorar dentro do Campeonato Carioca. Então é esse o Vasco, é esse o primeiro adversário do Vasco na Série B. E para finalizar o vídeo de hoje, o Vasco da Gama treina nesta sexta-feira, na parte da tarde, lá no CT Moacir Barbosa, visando aí essa partida contra o Madureira. O Vasco enfrenta o tricolor suburbano no próximo domingo, lá em Conselheiro Galvão, ou seja, é mesmo o Campeonato Carioca, é mesmo aquela coisa de o subúrbio do Campeonato Carioca, e vai ser lá a partida 3h30 da tarde, jogo difícil. É só mais cedo também porque a iluminação do estádio Conselheiro Galvão não é tão boa, então a gente deve ver aí um Vasco da Gama e Madureira mais cedo, 3h30 da tarde, no horário um pouco atípico. Tomara que não esteja muito calor. Inclusive amanhã vai ter entrevista do lateral Edmar, como eu disse, tem sido titular na vaga do Riquelme. Eu, Lucas Pedrosa, prefiro o Riquelme, acho que o Riquelme tem mais condições de dar armas para o Vasco da Gama, mas o Edmar não faz um começo de temporada ruim, muito pelo contrário, é um cara que defensivamente vai ajudar o Vasco da Gama. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do canal do Pedrosa. Se inscreva, ative as notificações e também deixe o seu like, além, obviamente, de compartilhar com os amigos para que o nosso canalzinho continue crescendo, beleza? Amanhã a gente volta com mais informações do Vasco da Gama. Abraço!